Olá, boa tarde, pessoas. Depois de um almoço tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado. O pior é que me chamaram a atenção, viu? Os católicos me chamaram a atenção. Tafarel, plena Semana Santa, você ofereceu carne, Tafarel. Churrasco ainda. É que eu não tenho essa cultura cristã ainda, né? Mas queria pedir desculpas aí a vocês. Não é mais proibido. Mas não é mais proibido? Como é que é? O Papa Francisco já... Não, isso aí é desde o Paulo VI. Francisco, pessoal, primeiro queria de novo agradecer a presença de todos aqui. E justificar aqui, ó. O Amilcar, um dos debatedores, já está presente aqui conosco. Está faltando a presença do Renê Costa. O Renê está vindo correndo. Ele saiu da USP, pegou um pequeno trânsito aqui. Quantos minutos o Renê chega mais ou menos? Uns 15 minutos. Aí eu sugeri de nós começarmos essa mesa, e assim que o Renê chegar, nós conversarmos com ele. Queria mais uma vez aqui agradecer a presença do Walter da TV Cidade. Combinar uma coisa rapidinho com vocês. O pessoal da TV Cidade, eles estão produzindo um programa que é ao vivo. Eles só querem fazer uma entrevista com a Amilcar rapidinho. É isso, Walter? Mas já libera o Amilcar aí. Enquanto isso, vou passar algumas informações. Agradecer a presença da Maria Isabel de Oliveira Panaro. Próximo curso é de caligrafia, tá? Tô brincando, tá, Joelson? O Joelson é meu amigo aqui de coração. Pavara, ela é assessora das relações institucionais da Secretaria de Assistência Social e presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social. Fora esse evento que nós estamos organizando hoje, tem a presença do Amilcar. Para quem recebeu o nosso boletim de atuação, o Amilcar ele é um dos realizadores da São Paulo Fashion Week e também produtor da campanha Câncer da Mama Novo da Moda, né? Aquela camiseta que as mulheres usam, que tem um símbolo azul, né? Que discute muito a questão do câncer da mama. E antes do... Para eu um pouquinho aqui também, nós vamos com algumas agendas aí. Uma delas é no dia 14 de abril agora, começa que não é semana, né? Não vai ser uma semana, serão 2 semanas. Semana Indígena de Osasco, onde a tribo Pancararé vai estar dando início, Thelma. Nós conversamos enquanto CUT junto à Faculdade de Belas Artes, e a Belas Artes, ela se prontificou a estar construindo o centro de convivência da tribo Pancararé. E melhor, né, Marquinhos? A Faculdade de Belas Artes vai construir a custo zero. Então os índios, fizemos algumas oficinas com os índios Pancararés, eles montaram, né, o que eles acham como deve ser a oca deles, foi levado para os estudantes da Belas Artes, os caras adoraram. Aí no domingo nós fizemos uma oficina aqui em Osasco, né, inclusive com as indiazinhas, pintando tudo. E aí, Zazá, foi muito legal, porque as próprias indiazinhas desenharam o que elas pensavam. Então a Belas Artes comprou a ideia e apoio da CUT nós vamos estar realizando no dia 14, vai ser a abertura da Semana Indígena, não vai ser uma semana, vai ser 2 semanas, com apoio da CUT, e a Faculdade de Belas Artes vai construir, né, Gelson? Toda a parte com 100% custeado, aí, inclusive com apoio lá da Secretaria de Assistência Social. Então no dia 14 de abril, para quem recebe o nosso boletim de atuação, a gente vai estar divulgando direitinho aí. Algumas pessoas, né, falam para mim por que eu mando em PDF, que é um arquivo que eu mando para que não haja modificação do texto, né? E é um arquivo também super prático que qualquer computador tem. Você entra lá no Baixa aqui, né, Lelis? Dá para baixar o programa PDF. No dia 17/4, nós faremos aqui também, aí com a permissão do meu coordenador Oswaldo, eu vou pedir aqui de público, Oswaldo, nós vamos fazer a primeira conferência, que é uma regional da educação da CUT, é isso? Isso, estaremos... Conferência Estadual da Educação aqui em Osasco. E no dia 19 de abril, que é a data que se comemora o Dia do Índio, estará presente nesse plenário aqui o Pedro Casadauliga. Para quem não conhece, é um padre da Igreja Católica, nós conseguimos a agenda dele, chama bispo, né? Bispo. Você sabe que eu sou desligadão nessa questão de religião, viu? Poxa, mas é um bispo da Igreja Católica, ele estará aqui. E nós vamos entregar uma placa para ele pelos serviços prestados aí, tanto à comunidade como à comunidade indígena também, né? E no dia 1º de maio estamos organizando aí em Osasco a 5ª Corrida dos Bancários, né? Quinto Desafio dos Trabalhadores, né?
não é dos bancários, vai ter o apoio dos bancários, mas apoio da CUT também. Então é isso. Vou chamar para a mesa agora, para me acompanhar na mesa, a Thelma. A Thelma é da executiva da CUT São Paulo. E aí, Thelma, enquanto o Amilcar der uma entrevista lá, se você tiver... Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero então convidar para a mesa o Amilcar Maurício Júnior. O Amilcar, ele é, como o Tafarel já falou, né, tem todo o projeto, participa da questão do São Paulo Fashion Week, também daquela grande marca, né, que prevalece até hoje, que foi assim um alerta. A princípio foi um susto, né, aquela questão da campanha do câncer de mama, mas que as pessoas ao pouco e hoje se apoderaram desse debate. Só antes do Amilcar começar aqui, até chegar o nosso próximo convidado, o René Costa, eu gostaria de falar para vocês um pouco do que é esse projeto nosso. Eu falei pela manhã, na mesa de abertura, mas eu estou vendo que nós estamos com outras pessoas, né, que a gente sabe como que é o nosso movimento sindical, as nossas agendas que batem. E eu queria colocar para vocês o seguinte: o formato que a CUT São Paulo vem adotando nos últimos anos para a realização do 1º de maio, ele ultrapassa aquela questão de que muitos trabalhadores no dia 1º de maio só querem ou só têm a comemorar. Primeiro que a gente já colocou isso. Nós achamos que nós temos que ter a nossa festa sim, é um momento nosso. Nós tivemos já muitas conquistas durante todos os nossos anos de luta. Nós, dentro da CUT, só em São Paulo, representamos mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Este ano completamos 30 anos de CUT, né, da luta pela classe trabalhadora, pelos seus direitos, sobretudo sobre as suas condições de trabalho, mas nós temos muito que alcançar ainda, né? Quem acompanha a nossa pauta sabe que ela está refletida em todos os nossos 16 ramos de atividades. Nós temos a questão da jornada de trabalho, né, que é uma das nossas bandeiras. Temos também a questão do fator previdenciário. Temos algumas reformas que são necessárias a fazer nesse nosso país. Mas esse projeto especificamente, né, que ao começo, quando a gente pensou o verde que te quero verde, essa questão da sustentabilidade, algumas pessoas talvez não tenham entendido, né, mas por que a CUT quer debater sustentabilidade? Primeiro, que a sustentabilidade, esse consumo consciente, ele não está para fora da classe trabalhadora, muito pelo contrário. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes somos explorados por essa questão. E não é um assunto da moda, tá? Que fique bem claro isso, não é um assunto de moda. O desenvolvimento econômico e sustentabilidade estão vinculados à nossa vida, sobretudo sobre as nossas condições de trabalho. Porque se a gente tem algum sofrimento com isso, não são os nossos patrões que estão querendo debater isso com a gente, pelo contrário. O patrão a gente sabe, né? Principalmente pela iniciativa privada, e não é difícil, diferente da iniciativa pública, ele quer visar só o lucro, aquilo que gera o capitalismo, né? Deste Estado, deste país e todo mundo. Então, para a gente iniciar o debate, posso passar a fala? Por favor. Passar a fala aqui para o companheiro Amilcar, desculpa chamar de companheiro, mas é um tratamento que a gente tem dentro do movimento sindical. E eu conheci pessoalmente o Amilcar agora e vi, pelo pouco que conversei com ele, uma boa identificação que ele tem com a classe trabalhadora. Isso para a gente é de muita satisfação, viu, Amilcar? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Tafarel, que tem se demonstrado uma pessoa extremamente ativa dentro do processo de desenvolvimento da classe trabalhadora, de toda uma linha social que a gente tanto busca a melhoria. Então, muito obrigado, viu, Tafarel, pelo convite, pela sua atuação, pelo teu esforço todo demonstrado aí no quesito social. Gente, eu acho que a gente teve uma abordagem já boa a respeito de trabalhador, né, classe produtiva. Pela manhã vocês tiveram
muitas informações extremamente necessárias. E até porque eu digo necessárias, porque hoje, com esse princípio da sustentabilidade, que para o Brasil ainda é uma coisa muito bebê, muito novinha, muito intrauterina ainda, né? Porque eu participo de uma empresa, o que não é novidade para algumas pessoas aqui, da qual eu assino a Direção Nacional de Marketing, e que é uma empresa italiana, fabricante de cosméticos. Ela fica em Parma, na Itália. Ela existe há 30 anos. E ela foi criada há 30 anos dentro dos princípios da sustentabilidade. O grande mote dela, o grande foco da empresa desde a sua criação foi a sustentabilidade. Foi e continua sendo a sustentabilidade. Que já há 30 anos na Itália, em Parma, não era novidade não. Já era alguma coisa trabalhada, pesquisada e de preocupação. Porque sustentabilidade significa prosseguimento de vida. Então, a Davines, que é essa empresa da qual eu assino a Direção Nacional de Marketing, é uma empresa que já tinha essa preocupação, essa necessidade de ter um trabalho social voltado à sustentabilidade desde o seu início há 30 anos atrás. Então, para nós, a coisa ainda é muito recente, muito nova. Então, eu até entendo que muitas das pessoas não tenham o conhecimento do que vem a ser a sustentabilidade, o que significa sustentabilidade, mas é que hoje em dia ouve-se muito sustentabilidade, sustentabilidade. Como disse nossa amiga, não é uma palavra de moda, mas ela se faz moda por conta do excesso de audição dela. Então a gente ouve muito sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Assim, numa pergunta muito simples, muito rápida e com uma resposta de vocês muito direta também. Quem tem o conhecimento do que é sustentabilidade? Quem tem, quem sabe o que é sustentabilidade? Levanta o braço. Olha, é tão bacana, quer dizer, bacana entre aspas, mas é bacana a sinceridade de vocês. Isso é a coisa mais importante. Uma única pessoa na sala levantou a mão. Isso é muito importante, porque não é vergonha a gente não saber não. Eu também não sabia não, viu gente? Eu vinha saber por conta de trabalho, de desenvolvimento que eu fui obrigado a fazer, e a gente tem que lidar com as coisas que a gente conhece. Então, por conta de não conhecer, é que eu fui atrás. A sustentabilidade é fundamental, e o conceito da sustentabilidade é a sobrevivência. Por exemplo, vocês já ouviram falar da possível falta de água que nós poderemos ter no planeta? Sabe o que é isso? Foi a irresponsabilidade do homem com a sustentabilidade. Quando a gente fala das possíveis faltas de coisas essenciais à vida, nós estamos falando da falta da sustentabilidade. Então, muitas coisas são feitas única e exclusivamente em cima da planilha orçamentária, né? Do quanto nós vamos ganhar, quanto isso vai ser bom para a gente. E aí, com o passar dos anos, alguém resolveu abrir os olhos e falar: gente, espera um pouquinho, ó. Hoje nós temos esse problema, amanhã nós vamos ter um problema muito maior. E a solução para esse problema amanhã poderá ser inexistente. Então vamos tentar resolver isso agora. Nós estamos falando de Brasil, um país com 500 anos, e a gente não pode realmente brigar com o velho mundo, com a Europa, que tem muito mais experiências muito maiores, e de muito maior tempo do que nós. Mas se nós não nos unirmos, sendo que nós somos quase um continente, gente. Não dá para brincar com o Brasil, não. Então, o Brasil está voltando seus olhos para essa situação da sobreexistência, da sobrevivência. Então, aí a gente vem em cima de a situação dos rios. É catastrófica, porque é aquela coisa do esgoto aberto jogado aos rios.
Ah, mas isso é uma questão de problema da prefeitura, da Secretaria de Saneamento. Não, é uma questão de sustentabilidade, gente. Porque a prefeitura não pode resolver o problema de uma pessoa que tem um sofá em casa velho e não tem o que fazer com ele, ela joga ele no rio. Tem uma cama que está podre lá, não tem o que fazer, joga no rio, põe na rua, entope bueiros. Então, não é um problema da governabilidade. É um problema pessoal, de conhecimento. É você saber que se você pega um copo... Vocês perceberam que esses copos, os plásticos, eles estão muito mais molinhos, muito mais... Isso porque eles já estão aderindo a uma situação de menos 30% de plástico na composição do copo. Vocês sabem por quê? Porque um copo desse daqui leva 300 anos para se desfazer, para se decompor na natureza. Agora, vocês já viram, isso é uma coisa que, quando eu digo do conhecimento, é muito importante. Vocês já viram, alguém já chegou próximo de bebedouro, que tem os copinhos plásticos, principalmente em eventos? Ninguém é capaz de pegar um copo e manter aquele copo como dele. Esse é meu copo. Então, todas as vezes que eu for tomar água, eu vou utilizar esse copo. E aí, louco como eu sou, né? Fico buscando informações e ver assim, preciso ter o conhecimento de saber quantos copos uma pessoa utiliza durante um evento de 8 horas, 10 horas. E como eu normalmente estou sempre muito dentro de eventos, né, participando de eventos, ficou fácil de fazer isso, porque eu boto o pessoal aí para jambrar e falo, esses caras ficam olhando aí quantas vezes aquela pessoa vai e pega um copinho ali na história e vai contando. Pega o copo que ela jogou lá e põe lá, põe o nome dela e marca. Nós já chegamos a pegar uma única pessoa, que durante um evento de 8 horas, isso aconteceu ali no Center Norte, usou 36 copos para água, fora os copinhos de café. Então, nós estamos falando agora, dia 6 de abril, começa uma nova feira no Center Norte mesmo, chama-se Raia Brasil. Ele recebe em torno, Rafael, por favor, me auxilia nisso, faz uma continha rápida para mim. Ele recebe em torno de 45 mil pessoas. Multiplica isso por 36, se for na média dessa pessoa, vocês vão ver que precisa de um carregamento aéreo para levar esses copos embora de lá. Agora, você pega aqueles copos e você faz o que com aqueles copos? 1.440.000 copos. Agora, essas 45 mil pessoas que eu falei, é por dia, tá? É por dia, durante 4 dias. Então vocês podem, imagina a alegria, né? A felicidade deles. Está ali, ó, um dos grandes exemplos na história, os bombeiros da sustentabilidade. O que esses homens padecem, sofrem, quando vão a determinados lugares, precisando fazer determinados salvamentos, né? Algumas ações aí mais propícias, que quando chegam no lugar, eles não conseguem entrar, não conseguem adentrar o lugar, de tanto lixo que existe na base, na área onde eles precisam trabalhar. Isso sem contar da necessidade, de repente, de um hidrante funcionando, um setor com água que eles possam utilizar no trabalho deles. Agora, existe isso? Existe sim. Está operante? Não, não está. Por quê? Porque a falta de sustentabilidade vai diluindo, vai acabando com isso. Vocês devem ter ouvido falar, alguns anos atrás ali no Morumbi, tinha uma praça muito grande e ali estava sendo utilizado como um aterro. E era um aterro orgânico. Então, a pessoa que estava tomando conta ali da região deixava que os caminhões entrassem e descarregassem materiais para dispersar, que eram árvores, folhagens, matos. E claro que ele não é bobo nem nada, né? Ele vendo a possibilidade do vil metal do dinheiro na mão dele, era uma área de platô, depois tinha uma descida muito grande desse aterro, né? Então os caminhões entravam ali e já jogavam naquele vão. Só que ali embaixo, de um lado tinha o cemitério Getsemane
e do outro lado uma favela muito grande. Muito grande, muito grande. Ele, tendo a possibilidade de ganhar, alguém chegava ali, oferecia para ele um troco a mais para jogar lixo, para jogar de repente entulho, para, enfim, descarregar o caminhão. Ele aceitava isso, isso foi compactando o lixo todo que tinha ali. Até um determinado momento em que, num dia, houve uma grande explosão e aquele platô todo desceu e aterrou tudo ao nível da rua de baixo. A favela inteira. Inteira. Então aterrou as famílias, os bens, fez um grande enterro ali, imediato. Aí vem a grande pergunta. O que tem a ver a sustentabilidade com isso? Por que tem alguma coisa a ver? Vocês acham que tem alguma relação? Porque a partir do momento que eles começaram a jogar lixo que não era lixo orgânico ali, existia lixo químico, existia lixo hospitalar, existia lixo de toda sorte do mundo. Aquilo começou a gerar aquele gás todo que foi gerado ali, e aquele gás uma hora teve que detonar, ele teve que sair. É como um vulcão, né? Vocês sabem que o que é um vulcão? Aliás, eu aprendi isso agora há muito pouco tempo, que eu estive lá na Costa Rica e fui visitar uma área de vulcão, que é belíssima, hein? Tem uma vegetação toda específica da área vulcânica, é muito bonita. O vulcão nada mais é do que o respiro da Terra. Isso me foi dado por biólogos lá, que eu achei linda a explicação, inclusive, a respeito disso, que era o respiro da Terra. Que aqueles gases, eu não sabia também que a boca do vulcão é um lago, é águas, tem águas, porque a gente via em filmes, né, aquela coisa que era uma gruta, e ele é água. Então, aqueles gases formados ali por dentro, que são gases naturais, têm que ser expelidos, e são expelidos aí por essa boca do vulcão, que eu achei muito bacana, essa explicação que me foi dada. E aí vem toda a história de que ali não se joga absolutamente nada. Áreas de vulcão, não tem posicionamento de lixo, você é proibido de entrar com garrafa, copo, qualquer tipo de coisa. Inclusive, vocês poderão até não acreditar, é proibido fumar. Agora, você fala, bom, como é proibido fumar aqui numa área de céu aberto? Você joga essa bituca de cigarro aonde? Então eles não aceitam nem que se fume ali. Porque tem que ter essa preservação. A Terra necessita desse respiro. Aquilo ali são as narinas, realmente, do planeta. E o que no Morumbi ali não aconteceu nessa história. Foi sufocado, uma hora aquilo explodiu, aterrou milhões de famílias, de pessoas, milhões de exagero, mas milhares de pessoas, dezenas, centenas, não interessa que não tenha sido soterrado a uma única pessoa, mas que tenha havido já o processo do deslizamento da situação que houve, já é o suficiente para a gente saber que ali estava errado. Então, esse é o grande mote da campanha que se faz em caráter nacional e que existe em caráter mundial, da sustentabilidade. É você saber, você ter noção daquilo que você utiliza e de que maneira você se desfaz daquilo que você utiliza. Então tem muitas coisas que necessitam... quem podia imaginar algum dia que, claro, nós, brasileiros, não sabíamos, mas o restante do mundo já tinha esse conhecimento, que o carvão feito na serra, né, das carvoarias, seria tão maléfico para o planeta quanto ele é. Agora, as carvoarias continuam aí também, né? Ninguém parou de produzir carvão, de buscar lenha e daí por diante. Lenha, outra situação. Madeira, outra situação. Que não estão acabando com as nossas reservas de madeira, que não são madeiras, para nós são reservas de oxigênio. É o nosso respiro, é o nosso pulmão. Aí derrubam isso aos montes. As pessoas estão procurando cada vez mais ter nas suas casas o concreto, né, os porcelanatos da vida, tudo, porque
facilita muito mais, então não existe drenagem de água, não existe mais, as pessoas estão abrindo mão de um jardim, de um vaso, de uma planta, de uma flor, de uma árvore, porque tudo facilita muito mais. Então, na realidade, sustentabilidade vem em cima de conhecimento e consciência ambiental. Você tem que ter consciência. Eu já ouvi sim, de um monte de gente assim, em quantos anos nós vamos ter água? Você fala, não, peraí, também não é assim, não é? 2015 na Copa, 2014 na Copa vai faltar água. Mas em 30, 40 anos, eu falo, 30, 40 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas que se dane, quem tiver aqui que vai buscar água no balde onde estiver. Já ouvi muito isso, Ou então aquela situação, como eu falei agora há pouco para vocês, o que é sustentabilidade, quem sabe aí, quando você chega nos lugares, você fala de sustentabilidade, as pessoas vêm e dizem, não, eu já tenho os meus cestinhos coloridos para colocar papel, plástico. Reciclagem. Estamos falando de reciclagem. É um princípio básico da sustentabilidade? É. Mas não é o início de tudo. O início de tudo é o consumo. Se você não consumir coisas que não são sustentáveis, você não vai ter esse lixo para reciclar. Ou se você tiver um lixo reciclável, você já está também participando de um processo de auxílio à sustentabilidade. Então existem milhões, dá para a gente passar dias sentados falando a respeito da sustentabilidade e trazer exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Saber como? Tem sim, gente. Tem muito, tem muito. Quem não tem acesso à internet aqui hoje? O senhor não usa internet, não mexe com internet, não olha? Não. Parabéns, hein? Porque pelo menos tem sossego, né? A gente não para o dia inteiro com essa internet, fica no bolso, no celular, em tudo quanto é lado. Então, o senhor é uma pessoa que poderá ter todas essas informações através de jornais, o senhor deve gostar de ler. É mais fácil. Olha, então o senhor tem todas essas informações através de jornais, de revistas, que continuam, apesar de que muito menos do que era antigamente, por conta da fase internet, continuam ainda sendo publicadas. Porém, na internet hoje, vai no Google e coloca sustentabilidade. Ele vai te dar um tema desenvolvido ali que é de uma proporção enorme. Enorme, enorme, enorme. As empresas todas hoje estão começando a contratar. Esse é um outro assunto também, quando a gente falou a respeito de sustentabilidade, que mexe muito com uma classe trabalhadora. Nós temos uma outra situação de uma vertente muito forte, que se a gente não gerar a sustentabilidade, nós também estamos gerando desempregos. Muitos desempregos. Muitos. Porque daqui a pouco nós não vamos ter mais aterro para colocar um lixo que não seja sustentável. Então aquele pessoal dos lixões, dos aterros, eles não vão ter trabalho, porque não vai ter lixão, vai fazer o quê? As pessoas vão começar a fazer queimada em casa, em terreno baldio. Essa é uma outra situação também muito preocupante. Então, a gente tem que pensar em todos os pontos, em todos eles. E, atuante, nós temos um grupo enorme, enorme. Como o Tafarel e como a CUT está fazendo isso agora, existem algumas outras entidades que planejam também fazer. Não deram o primeiro passo, não. Eu acho que o primeiro passo está sendo dado por aqui. Mas que estão se pronunciando a querer dar também um passo à frente com relação à sustentabilidade. Eu estou aqui, no que vocês precisarem, eu estou às ordens. Para quem não sabe, o Amilcar foi um grande apoiador do dia 8 de março, Amilcar. Queria aqui de público, aqui perante as pessoas, agradecer aí o empenho que você teve e nós fazemos o evento diferenciado do Dia das Mulheres. Eu agradeço. E chamar para a mesa aqui, chegou um pouco atrasado, nosso amigo aqui, Renê Costa, né, Renê? Renê, ele é biólogo, é mestre em Geografia Física. Senta aqui, Renê. Em Geografia Física. Deixa eu pegar. Currículo grande aqui do Renê, viu? E hoje ele é o coordenador de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo. O Renê chegou até mim através de um grande amigo chamado Marcelo Braz. Marcelo Braz, ele faz um trabalho junto à tribo Pancaralé e também um ótimo educador.
E, na verdade, houve um desencontro de informações, né? Mas queria agradecer a tua presença aqui. E, Amilcar, como que a gente vai fazer? O Renê fala um pouco agora e depois a gente abre para algumas dúvidas, perguntas e informações. Renê, fica à vontade. Queria te pedir desculpas aí da questão de agenda, né? Nós confundimos a agenda, né? Foi passar uma agenda a outra, a Débora ligou para ele, estou indo para aí agora. Renê, brigadão. Fica à vontade, o tema você sabe, né, que é sobre recursos energéticos com o consumo consciente. E por você ser um biólogo e mestre, né, Amilcar, em geografia física, deve ter um conteúdo fantástico. Renê, mais uma vez, obrigado e a palavra é sua. Desculpa o atraso, foi um equívoco aí, mas que a gente conseguiu, na correria, estar aqui presente. Agradeço o convite, né? Para mim é uma honra, quando eu fiquei sabendo que é um evento da CUT, eu fiz todo o esforço, né, para estar aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho do que eu faço para entender um pouco depois a discussão. Né? Eu sou coordenador de gestão ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, atuo aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, que faz aqui uma divisa muito forte com Osasco. Né? A nossa atuação se dá no Butantã, Jaguaré, né? Uma região muito próxima de vocês. Né? E eu atuo desde 2000, na educação eu estou desde a década de 80, né? Mas atuando na coordenação de educação ambiental, atuando nesse trabalho de educação ambiental, eu estou desde 2000. E a educação ambiental que a gente trabalha é uma educação ambiental como instrumento da gestão ambiental. Por que eu coloco isso com muita clareza e com muita ênfase? Porque a educação ambiental ela tem que fazer parte das políticas intersetoriais das prefeituras. Né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem observado que todo o trabalho, toda a ação da subprefeitura, das prefeituras de uma forma geral, que busca a requalificação ambiental, ela não se dá só através de obras. Né? Não é fazendo obras apenas que você consegue mudar a realidade. A gente tem que fazer um processo de reflexão sobre a questão dos problemas ambientais, os problemas urbanos, aqueles problemas que afetam diretamente a população. Você tem que fazer uma reflexão para que a gente possa discutir, né, políticas de fato e também que permitam um processo de mudança de postura em relação ao seu espaço. Por exemplo, né, eu atuo muito forte na implantação de parques lineares. Né? É um instrumento que surgiu com o plano diretor da cidade de São Paulo em 2002. Né? Em 2003 nós definimos quais são as áreas que iriam receber essa ação de implantação de parques lineares. Né? O que é um parque linear antes de tudo? Parque linear são ações que se desenvolvem ao longo do rio, buscando, principalmente, sobretudo, requalificar o rio, né, e suas margens, trazer esse rio para o convívio da cidade. Né? E um dos passos da implantação do parque linear é você liberar o rio, fazer o processo de desapropriação, quando é necessário você faz a realocação, a reassentamento da população que estão na margem, através de política habitacional. Né? Então, de início, eu digo para vocês que parque linear é um instrumento que necessita de políticas intersetoriais. São várias secretarias que precisam atuar para desenvolver esse tipo de ação. Né? Porque, veja bem, se você tem um rio, um córrego, e esse córrego ele tem na margem, por exemplo, moradias precárias, favelas de uma forma geral, né, não é retirando e jogando essa população em qualquer lugar que você consegue resolver o problema. Por quê? Porque essa população, é o que eu falo sempre, né, as pessoas existem, ocupam lugar no espaço, fisicamente a gente explica, né? Então, se ela não está naquela margem, e você, através de uma política, você expulsa essas pessoas, essas famílias da margem, com certeza ela vai ocupar outra margem, outro rio, ou até outra área ambiental, que normalmente é o que sobra. Então, o que acontece? É necessário o desenvolvimento de política habitacional. Né? Quando não tem a política habitacional, né, junto com esse processo, a gente nem entra. Né? Quando você tem um córrego, tem a favela, e
a Secretaria da Habitação se recusa a fazer um trabalho conjunto, a gente não entra. Por quê? Porque, em princípio, você tem que resolver aquele problema, o problema daquela família, retirando através de um reassentamento, através de política habitacional, né? Mas a gente tem conseguido trazer a Secretaria da Habitação para integrar esse tipo de ação, ou seja, a implantação de parques lineares. Outro passo importante é a questão da despoluição do rio. Alguém aqui concebe, né, a gente fazer um parque ao longo de um córrego poluído? É difícil, né? Não dá para conceber, né? Não dá para conceber que o córrego, que as suas margens arborizadas e tudo mais, ele se torne um lugar agradável com o rio poluído, né? Então, um dos nossos passos é trazer a Sabesp. Não é fácil, mas a gente tem conseguido, né? Através do quê? Como é que a gente consegue trazer a Secretaria da Habitação, trazer a Sabesp, trazer a Secretaria de Infraestrutura para fazer a reestruturação do córrego? Como é que a gente consegue isso? Mobilizando a população. Através do quê? Do trabalho de educação ambiental. É trazendo a população para discutir parque linear, é trazendo a população para conhecer essa proposta de ação, que a gente consegue mobilizar outros setores do poder público para fazer essa política intersetorial. Na verdade, quem dá o tom da coisa é a própria comunidade. Tá? Quando eu estou colocando isso, isso não é discurso, isso é uma prática. Tá? Isso aqui não é que eu estou falando algo que eu estou projetando, é algo que a gente está implantando. Né? Tem 2 parques lineares que a gente está fazendo dentro desse princípio. Um é o Parque Linear Água Podre, aqui no Rio Pequeno, que a gente está há 6 anos, é um trabalho demorado, difícil de articular às vezes, mas que a gente está há 6 anos implantando, e o outro é o Nascente do Jaguaré, lá no distrito do Raposo Tavares, no município de São Paulo. Então, por que a educação ambiental era fundamental? Porque também as pessoas não dormem de um jeito e acordam do outro, né? Há necessidade de uma reflexão. O Estado, né, ao longo da história toda do Brasil, utiliza o córrego como um componente integrado ao saneamento da cidade. Ou seja, é um ambiente, um lugar para se jogar esgoto, detritos e, de uma forma geral, lixo, inclusive. Né? Então, se o Estado lança o esgoto dentro do rio, se o Estado, a Sabesp, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, lança o esgoto dentro do rio, qual é a leitura que a população faz? Acompanha, né? O córrego é o lugar de se jogar dejetos, lixo. Então não é indo lá e simplesmente fazendo a despoluição ou recuperando as margens que a gente consegue uma mudança de postura das pessoas que têm essa leitura, né? Fazem essa leitura. Então é necessário um processo de reflexão. Mostrar outra possibilidade do rio na cidade. Né? E aí a gente pensa, alguém tem córrego limpo próximo da sua casa? E a gente está conseguindo. Pessoal, é incrível. Porque quando você tira o esgoto, primeiro de tudo, 90% da água desaparece, né? Porque grande parte da água que corre no rio é esgoto. Mas a água fica limpa. A água fica limpa. É incrível, assim, a recuperação, o potencial de recuperação da natureza é algo espetacular. Né? Então, quando você busca esse tipo de ações de requalificação, existe uma resposta da própria natureza. Né? Então, a gente percebe que o trabalho de educação ambiental ele tem que acompanhar esse processo todo. Porque as pessoas precisam pensar o seu espaço, o córrego, como um outro elemento, um elemento simbólico diferente daquele que ele existia. Tem que ter uma outra representação em torno desse espaço. Né? A gente constrói representações sobre os nossos espaços, a gente constrói representação sobre o córrego, e é necessário discutir essas representações para que ele possa refletir e ter uma outra postura em relação ao seu espaço. Então esse trabalho a gente está desenvolvendo. Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo inclusive, mobilizando a população para discutir o seu espaço, principalmente a necessidade de aumentar os espaços permeáveis, né? O número de praças, o número de parques,
se eu não me engano, quando eu fiz um trabalho aqui eu fiz um trabalho na região oeste da cidade de São Paulo, envolvendo Osasco, e no levantamento que eu fiz, eu acho que Osasco tem 3% de vegetação nativa. Vocês sabiam, natural, né? De Mata Atlântica. Vocês sabiam disso? Praticamente é nada, né? Na produção da cidade de Osasco e Carapicuíba foram cidades onde, no processo de produção da cidade, suprimiram toda a vegetação natural. E a vegetação natural que existia aqui é uma vegetação de Mata Atlântica, né? Então, mas por outro lado, o Osasco está próximo de grandes remanescentes de Mata Atlântica que estão aqui em Cotia, Itapevi, né? Mesmo São Paulo, né? São Paulo tem mais vegetação nativa do que muitos municípios do seu entorno. São Paulo tem 20% de mata natural. Por causa da Serra do Mar e a Serra da Cantareta, né? Isso. Zona Sul e Zona Norte, onde você tem serras que resguardaram essa vegetação, ainda você tem elas fazendo parte ainda da paisagem. Mas nós temos aqui próximo a mata da Fazenda Tiso, o Parque Tiso. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar aqui? Tá? É isso. É uma vegetação que está localizada ali, uma mata isso, bem na esquina do Raposo Tavares com o Rodanel, atrás do Cadeião de Osasco. Tá? Um pequeno trecho dessa mata está situado dentro de Osasco, por incrível que pareça, né? E essa área aí tem em torno de 150 metros, desculpa, 1.500 metros quadrados, 150 hectares, quase do tamanho do Ibirapuera. Tá? O Ibirapuera tem em torno de 165, 170. É uma área extensa. Osasco, São Paulo e de alguma certa. Isso. Osasco e Embu, são 5 municípios. São Paulo, esse parque está situado em São Paulo, Embu, Taboão da Serra, Cotia e Osasco. Então são 5 municípios, né? Essa área de 150 hectares, no ano de 2000, ela pertencia à Caixa Econômica Federal. No ano de 2000, foi passada para a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. E o que aconteceu? O que é a CDHU? Qual é o plano da CDHU por aquela área? Era ceder a área para a Secretaria da Agricultura para instituir ali, para implantar ali o novo CEAGESP. Tá? Ou seja, uma vegetação que ia ser suprimida em função da implantação desse novo CEAGESP. A população se mobilizou e nós acompanhamos todo esse processo junto com a população e junto com as instituições públicas que fazem parte de um movimento em defesa da mata, né? E foi muito importante, por exemplo, a participação de uma escola, que é a IMF Teófilo Otoni, situada bem próximo, que em torno da IMF se deu a defesa da mata, né? Nós fizemos uma mobilização com os alunos, com os pais de alunos, fizemos um abaixo-assinado, entramos com ação na justiça e ganhamos. O Estado foi obrigado a sentar, negociar e a criação de um parque. É muito importante aqui esse parque. Ele tem uma área extremamente grande, ele tem um significado importante porque ali se mantém espécies importantes, né, da nossa flora e da nossa fauna, né? Então é importante a manutenção dessa mata e eu acho que assim, tem que ter um diálogo entre os municípios porque isso precisa ser divulgado, né? Não é algo que um parque não se cria para isolar a população, né, do ambiente natural. O parque se cria para a gente interagir de forma equilibrada com esses remanescentes. Então é importante que vocês saibam porque esses remanescentes foram conservados em função de uma mobilização. Tá? Se não fosse essa mobilização, inclusive com pessoas participando aqui de Osasco, que estiveram presentes, né, para que a gente pudesse manter aquela vegetação. Então, isso eu estou mostrando o seguinte, a importância da sociedade, porque você tem um projeto do Estado, né, o Estado enquanto instituição, que é o governo do Estado no caso aí,
um projeto do Estado para uma área que iria impactar profundamente a região. Né? E foi a mobilização da sociedade que conseguiu reverter esse processo e fazer daquela área um parque. Né? Então, isso mostra a importância da mobilização da população para que ela possa discutir o seu espaço e pensar, né, em ações que qualifiquem esse espaço. Né? Qual é o tempo aqui? Oi? Já estourou? Tá. Então é uma coisa importante isso, a gente discutir essas questões. Por exemplo, eu acho que eu estou levando essa ideia do Parque Linear para todos os municípios onde eu estou atuando, onde que a gente tem possibilidade de fazer uma reflexão, uma discussão, porque é necessário recuperar os córregos da região metropolitana de São Paulo de uma forma geral. Quando se fala em despoluição do Rio Tietê e Pinheiros, a gente precisa tomar cuidado com o discurso. Né? Como é que eu posso despoluir o Rio Tietê e Pinheiros se o rio que passa na frente da minha casa está poluído e ele vai desaguar lá no Rio Pinheiros e Tietê? Então, na verdade, essa discussão da despoluição, ela é uma questão para a gente refletir profundamente. Porque eu discuto o seguinte, a gente vai conseguir despoluir o Rio Pinheiros e o Rio Tietê quando a cidade de uma forma geral, que estão em torno desses rios, tiver outra qualidade de vida. E as indústrias? Então, a questão da poluição da indústria, ela está mais ou menos controlada. Você entendeu? Ela está mais ou menos controlada. A indústria já foi a grande vilã dessa história. Mas hoje nós temos condições de fazer um controle mais eficiente. Né? A gente tem instrumento para controlar muito mais forte a indústria. Agora, como a gente controla um órgão público que pega todo o esgoto e joga dentro do córrego? Então a gente tem que começar a pressionar. A população tem que questionar. É o que eu falo, né? Às vezes a gente tem que falar assim, olha, é inconcebível esse tipo de prática. Paga pela conta se paga. Mesmo valor que você consome, você paga pelo tratamento. Correto. É isso que eu ia perguntar. Aqui em Osasco, 3% da água está paga. Correto. Porque a gente paga por isso. CETESB não trata a água. Então eu acho assim, a gente tem que... não dá para conceber esse tipo de coisa, tem que questionar e tem que brigar, tem que lutar. Tem que usar todos os instrumentos possíveis. Né? E a gente tem alguns instrumentos legais para acionar. A outra questão é que a gente está atuando muito forte agora na questão dos resíduos, né? Na cidade de São Paulo. A gente tem, a partir de 2010, foi implantado a lei de resíduos, né? Que obriga todas as prefeituras a elaborar um plano de resíduos para a cidade. Osasco está fazendo essa discussão? Está vendo? Está começando? É importante acompanhar, viu, pessoal? Porque, olha, tem um conjunto de procedimentos que tem que ser adotado nesse processo. Né? Por exemplo, numa política de implantação, no plano municipal de resíduos, a prefeitura tem que, primeiro de tudo, elaborar esse plano de diálogo com a sociedade. Isso está no próprio plano. Tá? Primeiro de tudo é dialogar essa questão com a cidade. Tá? A segunda questão tem um conjunto, né, na lei, tem um conjunto de instruções. E a primeira instrução, por exemplo, é o município desenvolver ações para diminuir o consumo. Para diminuir a produção de resíduos. É o primeiro passo. Tá? O segundo é fazer a reciclagem. Então, dentro das instruções, o segundo item é fazer a reciclagem. Depois tem a questão do aterro sanitário. Né? Eu acho que... Resíduo do cemitério. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Então, todos os cemitérios agora têm que fazer um plano, na verdade, de captação do chorume. Né? Porque o que acontece? Todo cadáver, toda matéria orgânica em processo de transformação produz líquidos e produz gases.
Então, os cemitérios, todos, têm que fazer um plano de captação desses líquidos. Né? Porque muitos cemitérios estão na borda de córregos. Né? O Getsemane, por exemplo, é um. O Morumbi é outro. O Morumbi é outro. O Israelita é outro. Né? Então, são cemitérios que estão todos na borda de córrego. Então, eles têm que fazer um plano de captação desses líquidos produzidos pelo processo de decomposição. E lá em São Paulo, nós estamos nesse processo de discussão, né? O governo anterior, a gente já estava fazendo uma discussão com o governo anterior, estava muito difícil, né? Fez um plano de cima para baixo, super autoritário, e nós estávamos já no processo junto com as cooperativas de coleta seletiva na cidade de São Paulo. A gente estava querendo participar desse processo, estava tentando abrir as portas para que a gente levasse, né, conseguisse apresentar propostas e fazer com que essas propostas fossem colocadas na mesa para a gente negociar. Né? Agora, com esse novo governo, ele está apontando uma rediscussão do plano de resíduos da cidade de São Paulo. Mas o que é que a gente observa? O que eu observo atuando muito fortemente e recentemente nessa área? Primeiro de tudo, as cooperativas, elas são criadas e organizadas pelos trabalhadores, catadores, né, que se organizam nas cooperativas, e atuam no processo de coleta seletiva. Então elas recebem os materiais da coleta seletiva e separam esses materiais. São Paulo hoje está reciclando 1% do lixo que produz. Ou seja, nada. Né? E isso aí já vem há algumas décadas, porque quem instituiu a coleta seletiva no município de São Paulo foi a Luísa Erundina, né? E ela instituiu a coleta para ir aumentando de ano em ano até chegar a um percentual significativo. Mas ela deixou o governo com 1% de coleta seletiva, né, dos materiais sendo reciclados. E até hoje continua em 1%. Então você veja aí, de 90 para 2010, 20 anos, 23 anos e nada aconteceu. Então agora a gente tem uma esperança. Agora, a gente tem muito problema. E um dos problemas que eu vivo discutindo é a precarização do trabalho dos trabalhadores da coleta, dos trabalhadores catadores que trabalham nas centrais de triagem. O que acontece? Você separa o lixo na sua casa, né, leva para reciclagem, esse material vai para a cooperativa, na cooperativa ele é separado, enfardado e comercializado. É esse processo. Tá? Então você tem que ter uma logística, né, de transportar esse material até a cooperativa e depois da cooperativa comercializar com as indústrias. Quando a gente vai numa cooperativa, primeiro de tudo, a gente vê que esse material ele chega nas piores condições do mundo. Assim. É nojento lidar com esse material. É um material misturado com comida, decompondo, tem lixo de todos os tipos misturados e aí o pessoal lida com esse tipo de material. Então é uma situação extremamente perigosa, né, em termos de saúde. A segunda questão é que o material, o valor do material, ele se dá muito em cima da flutuação do mercado. Né? Então você tem lá papelão, você tem latinha, você tem alumínio, papelão, ferro. Né? Quando chega, por exemplo, na época do Natal, que esse material ele aparece em grande quantidade nas cooperativas, e é o momento em que as indústrias, né, fecham a comercialização, ela não compra mais, e aí o preço do material ele despenca. Então, para vocês terem ideia da renda de um trabalhador, das nossas cooperativas aqui da região oeste, eles ganharam em torno, em janeiro e fevereiro, R$ 2,80 por hora, R$ 2,80 por hora trabalhado. Então essas questões, elas têm que ser colocadas na mesa de negociação. Por quê? Porque aquele material que não vai para aterro e vai para a cooperativa e vai ser reciclado e vai ser comercializado para ser reciclado, a cooperativa está prestando um serviço ambiental, na medida em que esse material não vai para aterro. Então a gente está lutando por
né, para que as prefeituras, de uma forma geral, paguem por serviço prestado, né, para que dê dignidade, dê condições, dê renda e condições de melhor situação, né, para que esses trabalhadores cumpram a sua função. Então a gente está num processo de discussão sobre a responsabilidade da prefeitura em relação às questões ligadas ao trabalho da cooperativa. Tem que fazer um trabalho de educação ambiental muito forte com a população, porque a população ainda não dominou o procedimento de separação desses materiais. Né? Esses materiais chegam em situação assim, grande parte, inclusive, eu acho que não teria nem que ser reciclado, eu acho que tem que mandar direto para o aterro, porque a gente não pode submeter as pessoas a determinadas condições de trabalho. Né? Então a gente está nesse processo muito forte aí, discutindo, e eu vou deixar para o debate, né, a gente aprofundar mais. Legal. Renê, muito bom. Eu queria agradecer a presença aqui do meu amigo vereador Marciano, que veio lá da cidade de Carapicuíba. Obrigado, Marciano, pela presença. Mais um vereador presente aqui. Agradecer aqui, Renê, a tua exposição. Nós vamos abrir para 5 perguntinhas, porque o Amilcar tem um problema de agenda, né? Empresário, né? Nessas coisas, Amilcar, tem correria, né? Funcionário, né? É funcionário. Vamos abrir para 5 perguntinhas, aí o pessoal tira suas dúvidas e algumas questões. E depois, no final, eu queria passar uma informação que acabou de me chegar aqui, que é um assunto que interessa, né? Sobre a questão da reforma agrária, é um fato que aconteceu lá em Corumbiara. Monteiro é da Associação dos Bombeiros Civis do Estado de São Paulo. Sem identificar, de repente tem pessoa. Boa tarde, né? De manhã já dei bom dia, agora boa tarde. Monteiro, presidente da Associação dos Bombeiros Civis do Estado de São Paulo. E quero saudar a mesa aí com uma boa tarde, né? A pergunta era até uma questão interessante que foi colocada aqui na mesa, e até uma pergunta que eu vou fazer a Roberto, né? Perdão. Uma questão que ele falou do córrego. Uma coisa interessante, né? Que a gente fez um trabalho na Defesa Civil, né? E quando você vai visitar um córrego na madrugada, se você observar, quem mora perto de córrego pode ver isso, que das 11h30 até as 5 da manhã, aquele córrego é água. Não sei se alguém já teve essa experiência de olhar isso. E quando chega das 7 horas, 8, 9, 10, aquilo já vai ficando preto. Né? Não sei se alguém já teve essa questão, isso é interessante. E uma outra questão, né? Até agradeço a fala do companheiro de elogiar os bombeiros, realmente, né? Infelizmente, a falta de sustentabilidade ultimamente está dando muito trabalho. A gente tem acompanhado aí muitas enchentes, né? Qualquer chuva que dá de 10 minutos, 20, 30, a cidade de São Paulo vira um caos, né? E lá vai sobrar para os bombeiros fazer os trabalhos, ajudar a população. Mas a pergunta é o seguinte para o companheiro: por que a situação não melhora, já que existe um programa de conscientização através de mídia e campanhas publicitárias, no que eu falo da questão da sustentabilidade, né? Você vê muitas campanhas, mas a população não tem acompanhado. E eu gostaria de saber qual é o seu ponto de vista, ou precisa fazer uma campanha publicitária de mais impacto, enfim, o que é que você acha sobre essa situação, né? Porque é divulgado, mas a população continua jogando sofá na rua ou no córrego. Enfim, o que é que podemos fazer, a sociedade civil, né, os trabalhadores, enfim, eu não sei se falta alguma mídia mais de impacto, já que o companheiro é publicitário, né, eu gostaria de saber seu ponto de vista. Essa é a minha primeira pergunta. Mais alguém quer fazer pergunta? Foi feito aqui em Biúna, sábado e domingo, agora vai ter todos os sábados, né, e domingo. Eu acho que está nessa questão do consumo consciente, né? A questão da sustentabilidade a gente discute muito dentro da economia solidária, da questão ambiental. Eu, há 2 anos atrás,